Olá, tudo bem com vocês? O curso de pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo faz parte do currículo do Centro de Formação Cristã, desenvolvido pelo Ministério da Educação Cristã da Igreja Batista Emanuel, aqui na cidade de Petrolina. Sejam todos bem-vindos. Esta é a sua sala de aula online, onde durante alguns encontros objetivamos definir o valor da pessoa do Espírito Santo em todo o processo de criação, conversão, formação e ação do cristão para o mundo. Dessa feita, nós vamos estar pensando sobre o Espírito Santo dentro do livro de Atos. Por isso, nós vamos dividir esse estudo em 3 partes. Essa é a primeira parte. Para começar, a gente precisa ter uma visão, uma compreensão a respeito do livro de Atos. Devemos, então, começar dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos serve-nos como um tipo de, ou uma espécie de dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas em razão da igreja. Epístolas, que são as epístolas? Epístolas são mensagens em formato de carta, endereçadas a determinadas comunidades, contendo ensinos, conselhos e orientações. O livro de Atos é a segunda parte de uma mesma obra, cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. O objetivo desses escritos era oferecer um relato coordenado, ordenado e sequenciado das origens cristãs. O autor, então, demonstra que estava dando continuidade a um relato endereçado à mesma pessoa a quem destinara a parte inicial da sua obra. Ele vai dizer o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O relato começa com o Evangelho de Lucas e ele vai se estender e vai terminar com o livro de Atos. Vejam o que Lucas diz ao escrever o seu Evangelho. Ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza em que fostes instruídos. Você encontra essas narrativas em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 1 a 4. Agora, vejam o que Lucas diz ao escrever o livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ele está se referindo a um volume anterior, que representa o Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, aí ele para começar ou iniciar uma nova narrativa. E ele continua dizendo: depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lucas reúne em seus 2 escritos dados da história de Jesus, que mesmo depois da sua morte, se apresentou vivo para cumprir a sua promessa, e ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. A ideia aqui é a seguinte:
contra fatos não podem existir argumentos. Se você ler Atos 2, 31 a 32, você chegará à mesma conclusão que eu. Todos nós nos tornamos testemunhas. O livro de Atos é uma biografia de Cristo, de seus ensinos, de suas obras poderosas, por meio dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Na verdade, é uma continuação do Evangelho de Lucas, ou seja, uma continuação de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1, verso 1. A partir dessa percepção, Lucas faz uma ponte aérea entre o que Jesus havia dito no Evangelho, com sua promessa a respeito da vinda do Espírito Santo, que você pode encontrar lá em João, capítulo 14, versos 16 seguintes, que daria então início à história da igreja, com instrução aos discípulos que permanecessem na cidade de Jerusalém até que se cumprisse a promessa que aconteceria não muito depois desses dias. A ideia é que logo após o cumprimento da promessa, o Espírito Santo traria aos discípulos entendimento a respeito do propósito da igreja para o mundo, dentro de uma prática extremamente relevante, e você vai ver isso em Atos 2, de 42 a 47, e principalmente na autoridade recebida para o cumprimento dessa missão da igreja no mundo. Você pode encontrar esse relato em Atos, capítulo 1, verso 8. A princípio, queridos, os discípulos se mostraram um tanto desatentos, um tanto quanto ansiosos a respeito do tempo e dos acontecimentos, e movidos, impulsionados pelo pragmatismo tão comuns aos homens, eles então perguntam a Jesus: é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Atos 1, verso 6. Então Jesus vai se utilizar da sua própria resposta a essa pergunta para demonstrar os níveis de competência de cada parte. Jesus vai dizer o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ele complementa dizendo: mas, olha aí, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Na sequência, ou melhor, dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Isso significava dizer que a porta para a vinda do Espírito Santo estava definitivamente aberta. Se você lembrar do que Jesus disse, ele havia dito que se eu não for, o Espírito não poderá vir. Então, nesse momento, quando Jesus é levado ao céu, ele abre então a porta para a vinda, a descida do Espírito Santo, como ele mesmo havia predito e dito aos seus discípulos. Então, queridos, observando o livro de Atos por essa ótica, chegamos à conclusão que ele é um relato de tudo que Jesus continuou a fazer através da igreja e a ensinar através do Espírito Santo. O livro de Atos, eu diria que o livro de Atos é uma obra inacabada. Você pode escrever o seu próximo capítulo, porque você também é a igreja. Os discípulos não precisavam mais ficar com os seus olhos fitos nos céus, vislumbrados com a ascensão, a partida de Jesus. Foi o que disseram os varões de branco que se puseram ao lado deles.
esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Atos 1, verso 11. É como que aqueles homens estivessem dizendo assim: a partir de agora vocês vão ter que passar do estágio de contemplação, de aluno ou de aprendizado, para uma atitude prática como igreja no mundo. Vocês foram ensinados, vocês foram treinados, vocês estão recebendo agora a capacitação do Espírito Santo e agora há uma ação prática a ser realizada e é vocês que devem realizar isso no mundo. Então restava somente aos discípulos nesse momento fazer o quê? Aguardarem o cumprimento da promessa, ou seja, a vinda do Espírito Santo, o que deveria ocorrer não muito depois destes dias. Atos 1, verso 5b. Para entendermos, queridos, melhor a presença do Espírito Santo e quanto ao seu propósito e missão, podemos então dividir o livro de Atos em 3 partes. Primeira parte, a ascensão de Jesus, a morte e a ascensão, a morte, a ressurreição e agora a ascensão de Jesus. Sempre lembrando que era necessário que Jesus fosse para que a porta fosse aberta, para que o Espírito Santo pudesse vir. Então, a segunda parte é a descida do Espírito Santo, quando a promessa se cumpre, o cumprimento da promessa. E terceira parte, a expansão do Evangelho no mundo, através de uma ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, para entendermos melhor o livro de Atos, a gente pode então fazer essa divisão, dividi-lo em 3 partes, tá bom? Então, o que é que fica evidente aqui, queridos? Fica evidente que a ascensão de Cristo é seguida de quê? É seguida da descida do Espírito Santo que fora prometido, que por sua vez, então, a partir da descida do Espírito Santo, não é? É seguida pela expansão da igreja no mundo, pela pregação ousada do Evangelho. E aí eu quero parar para trazer para vocês 3 verdades sobre o livro de Atos. Em primeiro lugar, a importância da sua mensagem. John Stott diz que Atos é fundamental por causa de seus registros históricos e também por sua inspiração à igreja contemporânea. Atos, então, narra a história da igreja apostólica, desde os seus primeiros passos em Jerusalém até Roma, a cidade imperial. Faz uma estreita conexão entre o que Jesus começou a fazer e ensinar e o que ele mesmo continuou a fazer e a ensinar por intermédio dos apóstolos, com o auxílio agora do Espírito Santo. O livro de Atos não coloca no centro do palco os apóstolos, não é isso não é? Mas ele coloca no centro do palco Jesus. É Jesus quem fala e é Jesus quem faz. Os homens de Deus são apenas instrumentos. O agente é o próprio Filho de Deus. O poder que transforma as vidas não vem do homem, mas vem de Deus. Não vem da terra, mas vem do céu. Não vem de baixo, mas vem do alto. Guilherme Orr diz que o tema central de Atos é Cristo, mas agora o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, que dá poder à igreja e que desafia seus seguidores a irem por todo o mundo anunciando e pregando e testemunhando a incomparável história do amor gracioso de Deus. William MacDonald ressalta com razão que o livro de Atos é a única história da igreja inspirada. É também o primeiro livro da história da igreja apostólica. Atos não é apenas uma ponte
que liga a vida do Cristo com o Cristo ressuscitado, ensinado nas epístolas, mas ele é também um elo de transição entre o judaísmo e agora o cristianismo, entre a lei e entre a graça. Em segundo lugar, a necessidade de sua mensagem. Atos, na verdade, é um manual sobre o crescimento saudável da igreja, que começa com a pregação honesta, a pregação honesta de um evangelho poderoso. Vivemos, queridos, em um tempo de busca desenfreada pelo crescimento numérico da igreja. No entanto, muitos se perdem nesse caminho, nessa caminhada, nessa corrida. Buscam sua motivação nas fórmulas do pragmatismo, em vez de recorrer aos princípios revelados no livro de Atos. Muitas igrejas têm sido vítimas das armadilhas da numerolatria, idolatria dos números, e chegam a transgredir a verdade para alcançar resultados. Pregam o que o povo quer ouvir, em vez de pregar o que eles, na verdade, precisam ouvir. Pregam para agradar os incrédulos, em vez de levá-los a um verdadeiro estado de arrependimento e confissão de pecados. Pregam prosperidade material, em vez da graça como caminho, como um único caminho para a salvação. Por outro lado, o livro de Atos nos previne contra a numerofobia, medo dos números. Uma igreja saudável, comprometida com seu Senhor, ela cresce naturalmente. Quando a igreja vive a doutrina apostólica, Deus acrescenta a ela diariamente os que vão sendo salvos todos os dias. Atos 2:47. O livro de Atos é o mais importante manual da igreja. Se quisermos vê-la crescer, não devemos começar com os manuais modernos. Devemos retornar e tecer nossa visão sobre o livro de Atos e nele buscar os princípios que levaram a igreja de Jerusalém a Roma em poucas décadas. John Stott está correto ao dizer que o livro de Atos trata de importantes questões para a igreja contemporânea, como, por exemplo, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, sinais e milagres carismáticos, a comunhão da primeira comunidade cristã lá em Jerusalém, a disciplina na igreja, a diversidade de ministérios, a conversão cristã, o preconceito racial, os princípios missionários, o preço da unidade cristã, os métodos na evangelização, o chamado para sofrer por Cristo, a relação entre a igreja e o Estado e a providência divina. O livro de Atos, queridos, é também o maior livro de missões do mundo e, de igual forma, o maior livro sobre organização e procedimentos eclesiásticos. Em terceiro lugar, a urgência da sua mensagem. O livro de Atos trata do crescimento espiritual e também numérico da igreja. Para alcançar esse alvo, a igreja manteve inseparavelmente ortodoxia e piedade, doutrina e vida, palavra e poder. Ortodoxia sem piedade gera racionalismo estéril. Piedade sem ortodoxia produz misticismo histérico. Ao longo da história, a igreja várias vezes caiu num extremo ou em outro. Ainda hoje, vemos muitas igrejas zelosas da doutrina, mas áridas como um deserto.
outras cheias de entusiasmo, mas vazias da doutrina. Precisamos compreender, precisamos entender que uma prática não anula a outra. Atos, na verdade, é um alerta para nós, a igreja contemporânea. Atos é um alerta para a necessidade urgente de uma nova reforma e de um profundo reavivamento bíblico. Não precisamos buscar nenhuma outra novidade do mercado da fé, mas sim, necessitamos voltar às origens do cristianismo apostólico, encontrado a sua base no livro de Atos dos Apóstolos. Até a nossa próxima aula, receba um forte abraço.